Vamos assistir aqui, cara, o canal Fatos Desconhecidos, e o título é urgente. Os Simpsons previram um atentado contra Donald Trump? E aí, cara? O mundo levou um susto nesse último dia 13 de julho de 2024, com a transmissão em vídeo do atentado sofrido pelo candidato à presidência e também ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto discursava na Pensilvânia na tarde de sábado. O mais incrível, acredite, é que isso também foi previsto pelo seriado Os Simpsons, que pelo menos na internet já se tornou um ícone no que diz respeito a previsões do futuro. Tá melhor do que Nostradamus. O seriado, como muita gente sabe, já é famoso por vários episódios passados que, de forma bastante sutil e normalmente acompanhada pelo humor sarcástico, que é característico da animação, mostraram situações com pessoas da vida real que vieram a acontecer no futuro. Hoje, o seriado não faz mais parte do catálogo da Fox, muito pelo contrário. A Fox foi comprada pela Disney em 2018 e, consequentemente, toda a sua programação passou a fazer parte da nova dirigente. Em 1998, para se ter ideia, essa negociação nem passava pela cabeça de nenhuma das duas empresas. E, no entanto, no 5º episódio da 10ª temporada, é visto um letreiro em um dos estúdios da Fox em que diz uma divisão da Walt Disney Company. Disse que os produtores nada menos do que previram que isso iria acontecer. Já parou para pensar quantas grandes produtoras havia em Hollywood naquela época que poderiam se interessar pela Fox? E os caras citaram logo a Disney. É no mínimo suspeito. O próprio Donald Trump já foi retratado em episódios passados com alguns acertos interessantes, diga-se de passagem. Por exemplo, no episódio Bart no Futuro, exibido no ano 2000, Lisa, já adulta, se elege presidente dos Estados Unidos, substituindo quem? Donald Trump, que acabara de deixar a Casa Branca em um país endividado e quebrado. Detalhe: Trump só veio a ser presidente dos Estados Unidos em 2017, sendo o 45º presidente do país. Acontece que, novamente, Donald Trump está participando da corrida presidencial, desta vez contra Joe Biden, que atualmente é quem ocupa a cadeira mais importante da Casa Branca. E como é de costume, os candidatos saem pelo país a fim de apresentar suas plataformas de governo e angariar eleitores. Trump encontrava-se em Butler, na Pensilvânia, e por volta das 18h15, horário local, enquanto discursava, ouviram-se tiros. E no segundo estampido, conforme mostra o vídeo, o candidato republicano coloca uma de suas mãos na orelha direita, olha para a mão e se abaixa rapidamente atrás do púlpito. Os agentes secretos imediatamente o cercam, enquanto os tiros continuam. Por sorte de Trump, um só tiro conseguiu passar de raspão em sua orelha direita, mas foi por pouco. O candidato, então, foi rapidamente retirado do local pelos seguranças. Desde essa ocorrência na internet, não param de viralizar as teorias e as comparações com o episódio que teria sido exibido no ano de 2000, em que Trump, após vencer as eleições, é vítima de um atentado. Porém, diferente da vida real, no desenho, o então presidente não teve a mesma sorte e acabou em um caixão. Acima de seu leito na animação, há as datas... Então errou, né? Então errou, né? Errou parcialmente, né, irmão? Tá, vamos lá. Datas de nascimento e falecimento: 1946 e 2024. 2024. Apenas uma coincidência? O que é que você acha disso? Quem chamou a atenção para a suposta previsão foi um usuário do X, o antigo Twitter. A controvérsia estourou quando ele compartilhou capturas de tela do episódio, sugerindo que o programa havia previsto o incidente de tiroteio com Trump. Isso levou a uma enxurrada de reações online, com alguns expressando incredulidade e outros usando humor para discutir a suposta previsão. Mas até onde está a verdade? Cara, lembrando que no início do vídeo ele cita, né, que o Trump teria perdido a eleição em 2020, né? E em outro episódio, o Trump morre num atentado em 24. 24, Ou seja, isso. ele não era Não era presidente, né? exato. Então ele estava em campanha, que é exatamente o que aconteceu agora. Exato. Ele estava em campanha Exatamente. 4 anos depois. Os Simpsons me assustou muito, Glauber, quando teve aquele negócio da nota de 200, né? Que saiu no episódio dos Simpsons também. Entre diversas outras coisas. Como é que né? foi? Não Era um lembro. episódio que eles mostravam o real, o dinheiro real, né? A moeda, né? Real, com a nota de 200. E depois foi lançada a nota de 200 aqui. Então, assim... Não tinha nota de 200 não na época, né? existia, pô. Aí o cara do Bacen aqui falou assim, pô, Copiar ele os assistiu nos Simpsons. Simpsons e falou, tá aí, né, pô? Então ele é muito fã, muito Uma fã nota dos de Simpsons. 200. Cara, o que o Daniel Mastral falou pra gente segunda-feira dessa semana no episódio, aqui no podcast? Que essas sociedades, essas seitas, essas sociedades secretas, eles seguem uma agenda, um plano, né? E aí, que os Simpsons, né, acaba reproduzindo porque eles têm acesso, né, a essas previsões, né? E eles vão lá e colocam no desenho. Se isso é verdade, se faz sentido, cara, não sei, né? Pra mim faz, né? Agora, então, tá aí, pô. Se isso tá já dentro de uma agenda
e faz parte de um grupo, de uma sociedade secreta, então você tem que, pô, o atirador foi abatido, mas ele tá seguindo uma agenda de uma ordem de alguém, pô. Então você tem que chegar nesse alguém, né? É igual a história do Bolsonaro. O Adélio Bispo. Pô, concluiu que o cara fez sozinho. Não tem mandante. No caso da Marielle, todo mundo bateu até achar o mandante. E aí acharam o mandante e tem gente que questiona ainda que não é o mandante verdadeiro. Mas no caso do Adélio, não é estranho não ter um mandante? O cara sozinho foi lá, meu irmão, vou assumir essa bronca sozinho. E até hoje não se sabe muita coisa, né? Eu não reforço o coro de quem fala assim, não querem, então escondendo o mandante. Por quê? Bolsonaro teve 4 anos de governo, né? Pô, durante o governo Bolsonaro, a Polícia Federal concluiu mais de uma vez que não teve mandante. E era o governo Bolsonaro, né? Se você entende que o político, o presidente, usa a polícia e direciona a polícia para atingir o objetivo, né? Pô, acho que o Bolsonaro tinha todo o interesse, né? Ou deveria ter todo o interesse de descobrir quem estava envolvido no caso do Adélio. E mesmo com 4 anos de presidente ele não conseguiu provar isso, não conseguiu mostrar, por mais que seja estranho, parece que talvez o cara tinha agido sozinho, né? Mas voltando pro Trump, se tá previsto no Simpson, se o Simpson acaba retratando coisas de uma agenda de uma sociedade secreta, então, cara, tem que ir atrás disso, né? Vamos lá. E onde começa o mito? Usuários de outros fóruns, como o 4chan, por exemplo, também têm discutido o assunto, a partir do primeiro compartilhamento. Muitos procuraram pelo episódio e o máximo que encontraram foi que Lisa se torna presidente tendo derrotado Trump nas urnas. Como isso foi muito antes dele se tornar presidente do país, deu-se como uma previsão da série animada. Até mesmo os produtores já disseram que não prevêem qualquer coisa. Eles apenas trabalham com a história e o que está acontecendo na atualidade como base para desenvolver os roteiros. Então, tudo não passa de uma coincidência? Você certamente deve se lembrar de um vídeo em que Homer Simpson desce por uma escada rolante logo atrás de Donald Trump com várias pessoas por perto. Pois bem, há uma cena bem próxima a isso, mas na vida real, em que Trump está mesmo descendo a escada rolante de um shopping center nos Estados Unidos e vários de seus eleitores e fãs como testemunhas enquanto era candidato à presidência. A animação foi postada pela própria produção em 7 de julho de 2016, portanto 3 semanas após o lançamento da candidatura e alguns dias após o passeio de Trump no shopping. A animação intitulada Trumpastic Voyage foi só uma brincadeira da produção com a candidatura de Trump, onde Homer tem uma viagem transcendental após tocar as mechas loiras de Trump na escada rolante. É por isso que procurar pelo episódio que mostra Trump numa escada rolante não é tarefa fácil, pois foi um short, ou seja, um curta, da própria animação enviado pelos produtores. Uma brincadeira que oportunamente chegou a parecer mesmo uma cena preditiva. E as outras ocorrências, como a do submarino da Ocean Gate que implodiu com seu proprietário e passageiros. Os Simpsons não previram isso também? Veja a explicação. No 10º episódio da 17ª temporada, Homer descobre que seu verdadeiro pai é Mason Fairbanks, um rico caçador de tesouros marinhos. Na história, os dois decidem embarcar juntos em uma expedição em busca de itens valiosos, mas acabam ficando presos no fundo do mar. Mas, na hora de se comunicar com seus amigos para contar sobre a descoberta, Homer acaba cometendo um acidente e a embarcação fica presa em uma barreira de corais. O oxigênio começa a acabar e Homer entra em coma. Mas nesse caso, o final é feliz. Homer acorda 3 dias depois, resgatado e cercado por sua família. Já no caso dos membros do submersível Titã, que iriam se aproximar do Titanic, que afundou em 1912, a história infelizmente não acabou da mesma maneira, com todos falecendo no colapso. A temporada 17 dos Simpsons foi em 2005, enquanto o acidente com o Titã foi mais recente, em 2023. Você acha que pode ter alguma ligação? O que pensa Mike Reiss, um dos roteiristas do episódio, sobre isso? Reiss, por sinal, já teve a oportunidade de participar de uma excursão no mesmo submersível e garante que a experiência, apesar de única, é bastante temerosa. Mas em momento algum, muito menos quando escreveu o roteiro há quase 20 anos, fez qualquer relação entre a história do episódio com qualquer coisa que poderia ocorrer com os submarinos no futuro. Para o roteirista, submarinos são referências cinematográficas e podem ser utilizados em qualquer produção. Para ele, tudo não passou de uma mera, mas infeliz coincidência. Quanto às imagens que estamos vendo viralizar nas redes sociais em que Trump está em um caixão com suas datas impressas, não passa de uma imagem cuja origem ainda não foi confirmada. E não é nova também. Provavelmente não é. Então não tá no episódio isso, né?
Fazer uma imagem dessa é fácil, né? Não teve um episódio falando sobre isso. Pra quem sabe ler, né? Um pingo é letra, né? Por quê? Ué, já que eles têm esse histórico de prever o futuro, isso daí seria uma coisa pra se atentar, né? Não, mas aí, o vídeo que eu acabei de assistir agora fala que aquela imagem não tá no episódio dos Simpsons, pô. Você não viu isso? Sim, foi não sei, né? Não. Alguém pegou a imagem sabendo do histórico dos Simpsons e produziu essa imagem e botou no X. Essa última imagem, sim. 2024 ali, pô, né? Depois que aconteceu o negócio. Se foi isso, fizeram uma imagem, né? Vou voltar aqui então, pô. Vai. Ele tudo não passou de uma mera, mas infeliz coincidência. Quanto às imagens que estamos vendo viralizar nas redes sociais em que Trump está em um caixão com suas datas impressas, não passa de uma imagem cuja origem ainda não foi confirmada. E não é nova também. Provavelmente não é a da produção da série, que nem mesmo se pronunciou sobre isso. Por enquanto, sabe-se que sua origem foi na plataforma X e depois se espalhou para as demais redes. De volta ao que realmente ocorreu. Em resposta ao incidente, Trump emitiu uma declaração, detalhando o momento em que percebeu que havia sido baleado, expressando gratidão ao serviço secreto e às forças de segurança pela resposta rápida. Ele também estendeu suas condolências às famílias afetadas pela violência no comício. Mais tarde à noite, o candidato se pronunciou por meio de seu perfil na plataforma Truth, dizendo ter sido atingido por uma bala que perfurou a parte superior da orelha direita e que havia sido muito. No dia seguinte, o republicano fez uma nova postagem na mesma plataforma dizendo: "Neste momento é mais importante do que nunca que nos mantenhamos unidos e mostremos nosso verdadeiro caráter como americanos, permanecendo fortes e determinados." Na confusão, um dos presentes ficou ferido e outro, infelizmente, perdeu a vida. Cara, você escuta barulho de tiro, mas quando o tiro é seu, o barulho é diferente, né? Então, ele escutou o barulho do disparo, provavelmente, né? E logo ele botou a mão e baixou. Pô, acho que não. Pô. Só se ele, no momento que ele coloca a mão, ele provocasse uma ferida na orelha, né? Que saísse sangue naquela quantidade. Que depois numa perícia, né? Porque a perícia vai dizer se aquela ferida vem de um disparo de arma de fogo, ou se foi produzida com, sei lá, com um corte qualquer. Então, quem acha que isso aí é fake, eu não consigo ver razão, né? E outra coisa, um tiro produzido milimetricamente para pegar na orelha para que provocasse. Que isso? Podia explodir a cabeça. É muito risco. Quem ia permitir? Alto, quem ia participar de um teatro desse, cara? Vamos lá. Eu chego para você que tá em casa aí e falo: não, fica tranquilo, tu vai ficar ali, vai ter um tiro de 5,56, né? Tá doido, cara. Bom, foi um R15, né, cara? Isso, um R15. Então, uma americana, né? E o Trump, pô, logo depois o Biden, né, e os democratas fazendo militância contra a arma de fogo, né? E não tem nada a ver com o Trump armar um teatro desse, né? Porque ele não levantaria essa tese, né? Então acho que foi um atentado realmente, que por uma mexida na cabeça ali, né? Trocou o ângulo, né? Isso, numa coincidência assim, cara, absurda, que só quem acredita no sobrenatural para dizer que aquele tipo ele não morreu foi Deus, pô. Exato. Uma coisa, irmão, é o seguinte, que chama atenção, foi um camarada de 20 anos, né? Mesmo que fosse montado, ele não teria habilidade, talvez, para acertar milimetricamente assim, mas como você falou, não tem como é improvável que seja armado, porque seria um risco muito alto. Qualquer um estaria pagando um preço muito alto se houvesse um mínimo de erro, né? Então, se foi milímetros ali, não tem como ser armado, né? Pois é, a minha cara. visão. Assim, vários filmes, né, vão encenar coisas desse tipo, né? Mas assim, tu colocaria, cara, a tua cabeça ali pra participar de um negócio desse, né? Agora, vamos lá. No Brasil, nós temos uma polarização política entre Bolsonaro e Lula. Tudo que acontece com Bolsonaro tem a suspeita de ser
revanchismo político? Tem. Agora, oi, mano, volta. Já vi. Agora, lá nos Estados Unidos, pode ter a suspeita que o governo atual do Biden possa querer acabar com o Trump? Eu acho que faz algum sentido, né? E aí lá tem a CIA, tem um monte de coisa, né? Será? Se for, os caras deram azar, né? E agora o Trump, né, ganhando, ele tem que correr atrás disso aí, entender melhor o que aconteceu, né, cara? Porque ele ia pro espaço, né? Ele ia pro outro lado. Ele ia pro espaço. Porque na orelha ali, meu irmão, não tinha como. Vambora que tem mais vídeo aí pra analisar isso aí. Você não soltou o vídeo, mano. Falaram aqui, Glauber, que é o mesmo? Você vai continuar do mesmo, né? É. Falaram aqui? Falaram que eu tô vendido pro serviço secreto. Tu? Defendendo o serviço secreto. Vamos. Infelizmente perdeu a vida em um dos tiros. O atirador também foi identificado pelo Serviço de Segurança. Trata-se de Thomas Matthews Crooks, que, de acordo com o FBI, tinha apenas 20 anos de idade e vivia no distrito de Bethel Park, na Pensilvânia. Sua região fica a cerca de 70 quilômetros de Butler, onde ele praticou o atentado. Até agora, a polícia acredita que Crooks tenha agido sozinho, mas o caso ainda está sob investigação. O jornal The New York Times relatou que Crooks não possuía antecedentes criminais. De acordo com a Associated Press, a polícia encontrou um fuzil semiautomático AR-15 no local do ataque. O sistema eleitoral da Pensilvânia indica que Crooks estava registrado como republicano. No entanto, também segundo a Associated Press, ele fez uma doação de $15 para o Comitê Progressista, que apoia os democratas no dia de Joe Biden em 2021. Thomas Crook concluiu seus estudos na... $15. Agora, cara, que confusão, né, cara? O cara é filiado ao republicano. Aqui no Brasil, o Adélio estava filiado ao PSOL, não era isso? Sim, isso. Mas era o partido opositor, né? Um partido inimigo político, vamos dizer. Inimigo político, né? Não tô dizendo... Nesse caso aí, ele tem ligação com dos dois principais partidos, né? Ele pode ter se filiado aos republicanos para ser ali uma cortina de fumaça ou encobrir alguma coisa e até mesmo falar que foi um teatro do Trump, né? É muito mais tranquilo ele ser filiado e alguém descobrir depois. Pô, mas um teatro que a tua cabeça pode ser explodida, irmão? Que isso, tá doido. E nessa brincadeira aí teve uma vítima, né? Sim. Então teve foram muitos disparos, né? Vários disparos. Dá pra ouvir o barulho, né? Só que assim, disparo também do serviço secreto pra neutralizar o cara, né? Isso. Mas quem tava atrás do Trump, o cara acabou morrendo nessa aí, né? Vambora, vai. A Bethel Park High School em 2022, conforme publicado pelo Pittsburgh Tribune Review. Ele foi agraciado com um prêmio de $500 pela Iniciativa Nacional de Matemática e Ciências, segundo a mídia americana. Matthew Crooks, pai do atirador, afirmou à CNN que está buscando entender o ocorrido e que planeja conversar com as autoridades antes de fazer declarações públicas. O FBI não divulgou mais detalhes sobre as investigações ou sobre o atirador, informando que as motivações do ataque ainda são desconhecidas. Quanto a Donald Trump, está bem e continuará em sua campanha. Obrigado e até a próxima. Cara, isso aí vai dar filme em breve, né? E quando o Trump entrar, a missão é entender melhor o que aconteceu, né? Muito bom. Mais uma vez aqui, canal Fatos Desconhecidos, excelente vídeo.